Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. Hoje vamos trabalhar um tema que é muito importante para a compreensão de toda a sistemática do processo penal, que é o tema de procedimentos. Então já fica aqui comigo, presta muita atenção, né, e vamos lá, sem maiores delongas, para o nosso material. Pois bem, pessoal, quando a gente fala em procedimento, primeiro é importante nós diferenciarmos o que é um processo e o que é um procedimento. O processo, como vocês já viram em outras situações, o processo é inclusive uma garantia do acusado. Ou seja, a ideia de que o acusado ele pode ser responsabilizado criminalmente, ele pode ser punido, mas deve haver o respeito ao princípio do devido processo legal. Tá? Então, o processo nada mais é do que o que vai acontecer para se chegar ao final a uma sentença condenatória ou absolutória. O procedimento, diferentemente do processo, vai dizer como é que esse processo ele vai ocorrer, ou seja, como é que serão praticados os atos no curso do processo. Por exemplo, primeiro, quem vai falar para iniciar a acusação? Em que momento a defesa fala pela primeira vez? Em quanto tempo a defesa vai poder falar, né, na resposta à acusação? Qual o prazo? Na audiência de instrução, quem é ouvido primeiro? Quem é ouvido depois? Tudo isso vai ser determinado pelo procedimento que será adotado no caso concreto, certo? Então, nada mais é o procedimento do que a determinação dos atos, de como os atos serão realizados dentro do processo. Tá? E, obviamente, que há uma relação, né, entre procedimento e o processo e o devido processo legal. Tá bem? O que é que a doutrina fala aí sobre procedimento? Segundo o Renato Brasileiro, em um Estado democrático de direito que tem como princípio básico e do devido processo legal, o procedimento deve ser realizado em contraditório, dentro de um prazo razoável e cercado de todas as garantias necessárias para que as partes possam sustentar suas razões, produzir provas, concorrendo para a formação do convencimento do magistrado. Ou seja, o procedimento, cada procedimento vai determinar como esses atos serão praticados, mas deve respeito aos princípios constitucionais, né, os princípios aqui que regem o processo penal, né, como o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, o princípio do devido processo legal, né, todos esses princípios devem ser respeitados no procedimento que vai ser adotado no caso concreto. Aqui, para vocês entenderem, né, em que momento a gente vai falar de procedimento propriamente dito, é importante a gente se localizar aqui numa linha do tempo do direito processual penal. Então vamos colocar aqui do início a fase preliminar e depois a gente chega lá na fase processual. Ocorre o fato criminoso, a princípio. Quando esse fato criminoso ele ocorre, vai ter que haver uma notícia do fato à autoridade policial, né? A polícia vai ser acionada de alguma forma. Aí vai ter a lavratura do boletim de ocorrência, pode ter posteriormente a instauração de um inquérito policial, né, para que haja investigação por parte do delegado. Né? O delegado ele vai fazer ouvidas, realizar perícias, enfim, produzir elementos de investigações, né? Aqui tem a instauração do inquérito. Esse inquérito ele vai ser concluído, né, em algum momento. Quando ele for concluído, ele vai ser remetido ao Ministério Público. Chegando lá no Ministério Público, e o Ministério Público ele é o titular da ação penal pública, né, ele vai ter 5 dias para oferecer a denúncia, se o réu estiver preso, ou 15 dias para oferecer essa denúncia também, se o réu estiver solto. Tá? Então, a partir do oferecimento da denúncia do Ministério Público, essa denúncia ela vai ser encaminhada a um juiz. E aí o juiz ele vai decidir se vai receber essa denúncia ou se vai rejeitar. Se ele recebe a denúncia, aí a gente vai iniciar a fase processual, né? A fase de ação penal. E é a partir desse momento que a gente vai falar de procedimento propriamente dito. Professor, por que você não vai falar de procedimento, por exemplo, na fase preliminar, na fase investigativa? Porque o inquérito policial, gente, que é um dos procedimentos possíveis, né, de serem adotados na fase preliminar, assim como existe, por exemplo, o procedimento investigatório criminal do Ministério Público, o inquérito policial, ele é discricionário. Você já deve ter ouvido falar nisso, que tem essa característica do inquérito. Ou seja, a discricionariedade faz com que o delegado ele possa imprimir
né, o ritmo que ele entender naquele inquérito. Ele pode primeiro ouvir uma pessoa, depois ouvir outra, pode realizar uma perícia, pode não realizar perícia, pode não ouvir ninguém, enfim, é discricionário. Então há uma margem para que o delegado haja ali no inquérito. Por esse motivo é que não há um procedimento propriamente dito. Então a gente só vai falar de procedimento na fase processual. E aqui temos as espécies de procedimento que podem ser adotados no caso concreto, que estão previstos tanto no Código de Processo Penal como também em leis esparsas. Pois bem, deu para entender o que é procedimento, né? Já entendi que nada mais é do que a determinação de como os atos vão ocorrer, né? Mas eu não entendi, professor, como é que eu vou saber qual é o procedimento que vai ser adotado para cada caso? Vou explicar agora para vocês, então já presta muita atenção. Primeiro detalhe. Nos procedimentos, pessoal, você vai olhar primeiro ponto que você vai observar é se há um procedimento especial. Tá? Então tem, por exemplo, o procedimento do júri, procedimento de crimes contra a honra, procedimento de crimes praticados por funcionários públicos. Existem alguns procedimentos de natureza especial, certo? Então primeiro você vai observar se é procedimento especial. Caso não seja procedimento especial, aí vai ser o procedimento comum. Ou seja, o procedimento comum, apesar de ser mais comum também, né, com perdão pela repetição da palavra, ele seria residual em relação ao especial, certo? Primeiro eu olho se tem especial, se não tiver especial, vai ser o comum. Sendo comum, ele pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo, tá? Então, como é que nós vamos identificar se vai ser ordinário, sumário ou sumaríssimo? Vai se dar a partir do que diz o artigo 394, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. E se baseia, em suma, em relação à quantidade de pena atribuída ao crime. Então, basicamente, o que vai determinar o procedimento, no caso do procedimento comum, é a quantidade de pena. Recapitulando, pessoal, para deixar de maneira muito clara. Primeiro, chegou, pegou uma questão, pegou um enunciado, qual o procedimento? Deixa eu ver se tem algum procedimento especial. É procedimento do júri? É crime doloso contra a vida? É procedimento de droga? É crime contra a honra? Se for, tudo bem, vai ser adotado o rito especial, o procedimento especial. Se não for, aí vai para o comum, né, que, como eu disse, na maioria dos casos vai ser o comum, por isso que a gente colocou aqui, que seria a regra. E sendo comum, ele pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. E a gente vai observar se vai ser ordinário, sumário ou sumaríssimo a partir da quantidade de pena que é estipulada para cada crime. Então, ordinário, sempre que a pena máxima combinada ao crime for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então, aqui pouco importa a pena mínima, tá, pessoal? A gente só vai levar em consideração a pena máxima. Tem um crime de estelionato, por exemplo. Crime de estelionato tem uma pena mínima de 1 ano e pena máxima de 5. Qual vai ser o rito? Rito ou procedimento ordinário, porque tem uma pena máxima superior a 4, certo? Sumário, para aqueles crimes cuja sanção máxima combinada é inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade e acima de 2, mais de 2 anos. Por que acima de 2? Porque até 2 anos, né, a pena máxima de até 2 anos, o procedimento adotado vai ser o sumaríssimo, que é o procedimento adotado nos juizados especiais criminais, tá? A gente vai ter uma aula específica sobre GCRIM, sobre procedimento sumaríssimo, em que trata dessas infrações penais de menor potencial ofensivo, que são os crimes com pena máxima aí de até 2 anos. E aqui como é na prática esse procedimento, pessoal? Só para vocês também terem noção, identificar, né, como é que vai ocorrer aí a sequência dos atos no procedimento comum. E a gente trabalha o procedimento comum porque ele é a base. Tá? Vocês vão ver que os outros procedimentos especiais, eles se baseiam muito no procedimento comum, e o procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo, apesar de ter as suas distinções, né, tem como base aqui o procedimento comum ordinário. Então vamos pegar aqui e começar pelo procedimento comum ordinário. Pois bem, tem a peça inicial, seja ela denúncia, seja queixa-crime, ela é oferecida. Se for ação penal pública, é uma denúncia oferecida pelo Ministério Público. Se for ação penal privada, é uma queixa-crime oferecida pelo ofendido. Essa peça inicial ela vai ser oferecida a um juiz que vai receber ou rejeitar. Vamos colocar aqui como exemplo uma denúncia. Tá? O juiz recebe a denúncia, o que é que ele faz? Logo em seguida, cita o acusado para responder a acusação em 10 dias. Então aqui é o primeiro momento que a defesa tem para falar no processo.
tá? É a resposta à acusação, com base lá no artigo 396, 396-A do Código de Processo Penal, em que o acusado ele pode alegar aí preliminares, questões de justa causa, ausência de justa causa, pode pedir a rejeição tardia da denúncia, absolvição sumária, enfim. É o primeiro momento que o acusado tem para falar no processo, aí no prazo de 10 dias depois da citação. Depois que ele oferece essa resposta à acusação, o juiz ele vai analisar se tem alguma hipótese ali de acolhimento da preliminar, né, de verificação, de absolvição sumária, enfim, ele vai analisar a resposta à acusação e ver se é o caso de dar provimento a alguma coisa ou não. Caso o magistrado ele analise a resposta à acusação e entenda que não há a necessidade de acolhimento de uma tese de absolvição sumária, por exemplo, ou acolhimento de outra tese, ele vai designar uma audiência de instrução e julgamento para a produção de provas. Então, é na audiência de instrução que serão ouvidas as testemunhas, será realizado o interrogatório do acusado ou dos acusados, tá? Então, para a audiência, ele vai intimar as testemunhas e as partes e, em seguida, vai realizar essa audiência com a oitiva das testemunhas, eventual vítima, eventual perito e interrogatório dos acusados. Ao final da instrução, tem uma fase no procedimento comum ordinário, apenas no procedimento comum ordinário, que é a fase do 402 do CPP. O que é essa fase do 402? É uma fase em que as partes podem requerer diligências complementares, quando, por exemplo, no curso da instrução surgiu uma informação que não tinha. Por exemplo, uma testemunha foi lá e mencionou, olha, fulano de tal, que não está aqui no processo, que não foi ouvido, ele viu o crime ocorrer. Então, vamos, na fase 402, requerer a ouvida dele, né, dessa pessoa. Ou, por exemplo, requerer uma cariação. A cariação é basicamente colocar uma pessoa na frente da outra quando há ali uma... se acha, né, se pensa que essas pessoas estão com teses conflitantes, né, com ideias conflitantes, depoimentos conflitantes. Um diz que o crime ocorreu de manhã, outro diz que o crime ocorreu de noite. Então, pode haver uma cariação e você requer na fase de diligências, certo? Essa fase ela nem sempre vai ocorrer no processo. Então, por isso que eu sempre digo aqui que você pode requerer diligências, mas não é obrigatório. E depois dessa fase de diligências, a gente vai falar da fase de alegações finais ou memoriais, tá? As alegações finais começam pela acusação, no caso aqui da ação penal pública do Ministério Público, e depois as alegações finais do acusado. Em seguida que vai haver aqui a prolação da sentença pelo juiz, absolvendo ou condenando, né, esse acusado. E aí, depois da sentença, existem os recursos, né? Pode interpor um recurso de apelação, depois do recurso de apelação pode interpor um recurso especial, um recurso extraordinário, enfim, existem outros recursos cabíveis aqui depois da fase, depois da sentença, né? Depois da prolação da decisão final do magistrado. Tá bem, gente? Então aqui é a primeira base para vocês entenderem como seria o procedimento comum ordinário. Então, como eu já havia explicado, o procedimento comum ele pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo, mas a gente, na maioria dos casos, né, pela quantidade de crimes que tem a pena máxima superior a 4 anos, a gente vai usar mais o ordinário. E por isso que ele funciona também como uma base, certo? Ele tem poucas distinções entre o ordinário e o sumário, por exemplo, entre o ordinário e alguns ritos especiais. Então, você entendendo o procedimento como ordinário facilita você compreender os outros procedimentos ou outros ritos, né? O sumário também já expliquei, que é quando a pena máxima é inferior a 4 e superior a 2, e sumaríssimo, aquele que é adotado na Lei 9.099, nos juizados especiais criminais, que a gente vai ver já em uma aula específica sobre o tema. Então aqui, pessoal, é uma outra visão, né, do procedimento comum ordinário. Se vocês quiserem aí tirar uma foto, né, para guardar, colocar aí no papel de parede, né, é exatamente aquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco. Oferecimento da peça inicial, o juiz aprecia para ver se recebe ou se rejeita. Se rejeitar, cabe recurso em sentido estrito. A gente não vai se aprofundar nisso agora, porque existe uma aula específica sobre recurso em sentido estrito, né, mas cabe recurso em sentido estrito. Se ele recebe, ele cita o acusado para responder a acusação em 10 dias. Depois, ele vai analisar essa resposta à acusação. Se ele entender que houve absolvição sumária, acabou ali o processo, ele vai absolver sumariamente, mas cabe apelação, né, para o Ministério Público aqui, se estivermos falando, né, de uma denúncia. Caso não haja absolvição sumária, designação de audiência, vai ter a audiência
de instrução e julgamento, em que serão ouvidas as testemunhas, será realizado o interrogatório do acusado. Tem a fase de requerimento de diligências, alegações finais, orais ou imemoriais, e, por fim, a sentença condenatória ou absolutória, ok? Aqui o sumário, gente, só para vocês entenderem, né? A gente começou com o ordinário, eu disse que o ordinário era uma base, e o sumário, se vocês olharem rapidamente assim, sem eu avisar aqui, vocês podem até achar que eu estou colocando o mesmo quadro, né? Porque, de fato, é muito parecido o procedimento comum sumário com o procedimento comum ordinário. Eu vou primeiro explicar aqui, né, como é que se dá, e depois eu vou dizer as distinções entre o ordinário e o sumário, certo? Então, sumário, como é que seria? O oferecimento da peça inicial, seja a denúncia, seja a queixa, né, dependendo da ação penal. Depois o juiz ele vai apreciar se ele vai receber ou rejeitar essa denúncia, por exemplo, ou a queixa. Se rejeitar, a mesma coisa, cabe recurso antidistrito. Se receber, ele vai citar o acusado para responder a acusação em 10 dias. Até aí, tudo igual, né, gente? Vocês estão vendo que está tudo a mesma coisa. Ele pode, inclusive, na resposta à acusação, absolver sumariamente. Se absolver sumariamente, cabe apelação por parte do Ministério Público. Caso não absolver sumariamente, vai designar a audiência de instrução e julgamento para instrução probatória. Beleza? Até aí também tudo igual. Vai realizar a audiência. E aí, qual a primeira distinção, o primeiro detalhe aqui? Ó? Vocês podem ver que não tem a fase do artigo 402. Ou seja, não há a fase de requerimento de diligências que eu expliquei para vocês, né, agora há pouco. Então, no procedimento comum sumário, tende a ser mais rápido, né? Um rito mais célere. Então, não tem essa fase aqui de requerimento de diligências e, em seguida, já parte para as alegações finais orais. Depois, sentença condenatória absolutória. Então, primeira distinção aqui, a distinção talvez seja a maior entre o procedimento comum ordinário e sumário, é a ausência da fase de diligências aqui do artigo 402 do Código de Processo Penal, certo? Então, aqui as distinções propriamente ditas entre ordinário e sumário, como eu já disse, começando aqui pelo fim, né, que no ordinário cabe diligências no artigo 402 e alegações finais em formato de memoriais, e no sumário não cabe diligências e alegações finais em forma de memoriais, ou seja, as alegações finais serão orais. Professor, eu já vi na prática um procedimento comum sumário o juiz realizar por memorial. Ou eu já vi um requerimento de diligências na prática. Gente, na prática, o juiz às vezes relativiza isso. Ele adota, né, o procedimento comum ordinário, a regra do procedimento comum ordinário, porque acaba sendo mais amplo em sentido de prova, ou seja, vai permitir uma maior ampla defesa, um maior contraditório. Então, na prática, pode até haver essa relativização, certo? Mas aqui, como a gente tem que aprender na teoria como é que funciona, eu já estou dizendo para vocês que seria isso, tá? O ordinário cabe fase de diligências do artigo 402 e alegações finais em formato de memoriais. No sumário não cabe diligências, ou seja, não existe uma fase 402 e as alegações finais serão em formato oral, ok? Uma outra distinção é que no rito ordinário você pode indicar até 8 testemunhas por fato criminoso imputado. O que é que isso significa? Que muitas vezes o Ministério Público ali na denúncia coloca uma imputação em concurso de crimes. Ele coloca ali, ó, teve homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. Então, 3 crimes. Serão 8 testemunhas para cada fato. Ou seja, se são 3 fatos, podem ser indicadas 24 testemunhas. No caso aqui, o Ministério Público pode enrolar 24 e a defesa também pode enrolar 24, ou seja, 8 testemunhas para cada fato. No sumário, não. No sumário são 5 testemunhas para cada fato. Como eu disse para vocês, a ideia é de que vá de acordo com a quantidade de pena que é atribuída ao crime, né? Vai adotando um rito que ele é mais célere. Então, partindo do ordinário para o sumário e, por fim, o sumaríssimo. Então, o sumaríssimo é aquele que a gente adota lá nos juizados especiais criminais, que tende a ser mais rápido, justamente porque a gente está tratando ali de crimes também de menor potencial ofensivo, certo? Então, essa é a lógica pela qual, né, se faz necessário aqui diminuir o número de testemunhas máximo para o rito sumário. Então, são 5 testemunhas no máximo. E aqui uma distinção, gente, só para vocês também saberem, mas claro que isso é uma disposição legal que é só para inglês ver, né? O que é que significa? Que na prática isso não se aplica, né? Que é o seguinte,
no rito ordinário, o juiz ele teria 60 dias para designar a audiência de instrução e julgamento, depois que iniciou o processo. E no sumário seriam 30 dias. Só que, obviamente, esse prazo ele nunca é respeitado, ou quase nunca é respeitado, né? Então, na prática, é só uma disposição aqui para inglês ver, mas a gente tem que colocar aqui, tem que explicar para vocês, porque existe, de fato, essa distinção no Código de Processo Penal, tá bem? Então, são essas 3 aí distinções entre ordinário e sumário, beleza? Qualquer dúvida, coloca aqui na plataforma, que a gente vai tirar essa dúvida, né? Ou lá no meu Instagram, se vocês tiverem interesse também de falar diretamente comigo. E aqui um macete, né, para gravar a quantidade de testemunhas é que o O de ordinário seria O de 8 também, né? Aqui o 5 testemunhas, na verdade seria C, né? Mas a fonética, né, o som é parecido com o S. Então você relaciona aí O, 8 e 5 sumário, né? C e S, ok? E aí, como é que esse tema já foi cobrado na segunda fase do exame de ordem? Vamos lá, né, fazer uma questãozinha aqui. Flávio está altamente sensibilizado com o fato de que sua namorada de infância faleceu. Breno, não mais aguentando ver Flávio sofrer, passa a incentivar o amigo a dar fim à própria vida, pois assim, nas palavras de Breno, ele, entre aspas, novamente estaria junto do seu grande amor. Diante dos incentivos de Breno, Flávio resolve pular do seu apartamento no 4º andar do prédio, mas vem a cair em um canteiro de flores, sofrendo apenas arranhões leves no braço. Descobertos os fatos, Breno é denunciado pela prática do crime previsto no artigo 122 do Código Penal na forma consumada, já que ele incentivou Flávio a se suicidar. Recebida a denúncia, o juiz, perante a vara única da comarca onde os fatos ocorreram, determina que seja observado o procedimento comum ordinário. Durante a instrução, todos os fatos anteriormente narrados são confirmados. Os autos são encaminhados para as partes para apresentação de alegações finais. A família de Breno procura você para, na condição de advogado, prestar os esclarecimentos a seguir. Letra A. O procedimento observado durante a ação penal em desfavor de Breno foi o adequado? Justifique. E letra B. Qual o argumento a ser apresentado pela defesa técnica para questionar a capitulação delitiva realizada pelo Ministério Público? Justifique também. Letra A. Aqui, pessoal, que é realmente, né, a questão que fala sobre o tema que nós tratamos na aula de hoje. Que é o seguinte, é o que eu digo a vocês. Quando pegar o enunciado, já olha qual é o crime que está sendo ali imputado. Qual foi o crime imputado aqui? O crime lá de auxílio, induzimento, instigação ao suicídio, que é um crime doloso contra a vida. Sendo um crime doloso contra a vida, o rito, né, o procedimento adequado é o procedimento do tribunal do júri, tá bem? Então, estaria equivocado o magistrado ao adotar aqui o procedimento comum ordinário. Então vamos lá, como é que nós colocaríamos isso aqui em termos de resposta? O procedimento observado durante a ação penal em desfavor de Breno não foi adequado, tendo em vista que consta do enunciado que foi observado o procedimento comum ordinário. Ocorre que, conforme já destacado, o crime previsto no artigo 122 do Código Penal é crime doloso contra a vida, logo de competência do Tribunal do Júri, devendo ser observado o procedimento especial previsto nos artigos 406 e seguintes do CPP. Aplica-se ao caso o artigo 394, parágrafo 3º do CPP, e não 394, parágrafo 1º do mesmo diploma legal. Professor, como é que eu vou saber quais são os procedimentos especiais? A gente tem aulas aqui no curso, né, de procedimentos específicos. Então vai ter o rito do júri, o procedimento do júri, né, vai ter os procedimentos que são mais importantes, que são mais recorrentes em prova, certo? Então, primeiro você vai ver se é especial, se não for especial, você vai para o comum. Aqui, pessoal, temos o espelho de pontos, né? Então, 0,50 seria na letra A pelo fato de você explicar que o procedimento adequado seria o procedimento do júri e não o procedimento comum ordinário, e 0,10 para a citação ao dispositivo que fundamenta o procedimento. Então, pessoal, agradeço aqui a atenção de todos, espero que tenham compreendido bem esse tema que vai guiar vocês aí, né, no processo penal. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pode colocar aqui o seu feedback, a sua dúvida, seu questionamento aqui na plataforma, ou lá no meu Instagram, @victor.adv, que eu vou ter o maior prazer de ajudá-los. Um abraço e até a próxima!